Imagine que existe uma força silenciada dentro de você, uma inteligência que sempre quis explodir, mas que foi abafada pela maneira errada de aprender e crescer. E aqui começa a sua vida no desenvolvimento pessoal. Quando você entende uma verdade brutal, você não cresce devagar porque é incapaz. Você cresce devagar porque está usando o método errado. Agora imagine que você está tentando evoluir, mudar hábitos, aprender algo, se transformar, mas faz isso da forma que a maioria faz, carregando peso demais dentro da mente, tentando mudar 10 coisas ao mesmo tempo, consumindo mais informação do que o cérebro é capaz de transformar em habilidade. Não é falta de inteligência, é excesso de carga mental, e o excesso trava. Agora eu quero que você imagine como seria a sua vida, se em vez de lutar para mudar, você conseguisse reorganizar sua mente de tal forma que cada dia trouxesse uma evolução concreta. Como seria acordar sabendo que você está avançando mais em um mês do que outros avançam em um ano? A verdade é simples. Existe um erro oculto cometido todos os dias que bloqueia a sua velocidade de evolução. Um erro tão comum que 99% das pessoas acham que é normal, mas deixa com uma sobrecarga mental silenciosa. É essa armadilha, sutil e mortal, que destrói seu foco, sua disciplina e sua capacidade de aprender qualquer coisa. Imagine agora uma flecha sendo disparada. O que determina o caminho da flecha não é o que acontece depois que ela sai do arco, é o que você faz antes de soltar. A postura, o foco, o ajuste do braço, a direção, a intenção. Assim funciona a sua vida. Você não controla os resultados depois, você controla a preparação antes. E é aqui que 99% das pessoas falham. Elas disparam flechas aleatórias esperando milagres. Mas você não é qualquer pessoa. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que está pronto para mais. Pronto para um tipo de evolução que não acontece em anos, mas em meses, em semanas, às vezes em dias. E isso só acontece quando você entende o primeiro pilar do crescimento acelerado. A mente não evolui quando você força mais velocidade. Ela evolui quando você reduz a fricção interna. Sua mente pode andar 100 vezes mais rápido, mas apenas quando você tira os bloqueios invisíveis que todo mundo ignora. Hoje, você vai aprender a desmontar esses bloqueios. E quando entender isso, você nunca mais vai estudar, trabalhar, pensar ou agir da mesma forma. Você está pronto para mudar? Então não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho, porque neste vídeo eu vou te revelar um sistema que eu mesmo desenvolvi, tão simples, mas tão poderoso, que pode fazer você evoluir mais rápido do que 99% das pessoas. Então fique comigo até o final, porque cada etapa é uma peça do quebra-cabeça. E quando você juntar tudo, sua velocidade de evolução vai mudar para sempre. Imagine comigo algo profundamente desconfortável, mas necessário. Você está tentando evoluir, mas sua mente está carregando muito mais peso do que deveria. E não é peso emocional, é peso cognitivo, invisível, silencioso, que corrói sua capacidade de focar, aprender e melhorar. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um erro que destrói a evolução de qualquer pessoa, mesmo as mais inteligentes, mesmo as mais determinadas. Um erro que faz você sentir que está sempre recomeçando, sempre cansado, sempre estagnado. E esse erro tem nome: sobrecarga mental oculta. Você tenta mudar hábitos, estudar, entender novos conceitos, reorganizar sua vida, tudo ao mesmo tempo. E a sua mente não foi feita para segurar tantas variáveis simultâneas. Ela entra em colapso, ela trava, ela te sabota silenciosamente. Imagine que sua mente é uma mesa. Sobre essa mesa, você coloca livros, ideias, planos, conceitos, metas, tarefas e vai colocando mais e mais e mais. A mesa não quebra, apenas começa a cair tudo no chão. O problema nunca foi você. O problema é que você tenta carregar 10 processos quando só consegue trabalhar profundamente em 1 ou 2 por vez. A maioria das pessoas tenta evoluir mais rápido, colocando mais carga, quando o segredo real é o oposto: reduzir a carga para aumentar a velocidade. E aqui está um dos segredos que separa quem evolui 100 vezes mais rápido de quem passa anos patinando no mesmo lugar. Pessoas comuns tentam aprender 10 coisas em uma única semana. Pessoas extraordinárias escolhem uma única coisa e praticam até o cérebro transformar aquilo em hábito, até se tornar natural, até ficar leve. Só então elas adicionam o próximo passo. Essa é a primeira grande virada. Não tente melhorar tudo, tente melhorar algo. Não busque acumular mais informação, busque criar mais espaçamento mental, porque é nesse espaço que a evolução nasce.
Você está começando a entender, e a partir daqui, sua velocidade muda. Preste atenção em mim agora, porque o que vou te dizer é um dos pilares mais profundos da mente humana, e é exatamente aqui que 99% das pessoas destroem seu próprio destino. Existe uma lei mental que poucos têm coragem de seguir. Quem divide o foco, divide o poder. Quem concentra o foco, multiplica o poder. A vida moderna te empurra para a ilusão de que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade. Mas isso é uma mentira. Uma das mais perigosas. Quando você reparte sua energia entre 10 caminhos, você não anda em nenhum. Você progride 2 passos aqui, 3 ali, nenhum consistente. E sabe o que isso produz? Resultados medianos. E resultados medianos constroem uma vida de escassez. Escassez de dinheiro, de confiança, de propósito, de direção. Imagine um raio de sol. Ele é quente, forte, bonito, mas não queima nada. Agora imagine esse mesmo sol passando por uma lente. Ele se concentra, se estreita, se transforma em uma força capaz de incendiar. O raio de luz é você. A lente é o seu foco. Sem foco, você é só luz agradável. Com foco, você vira fogo. E aqui está uma verdade desconfortável. Ninguém vence sendo mediano. A mediocridade é confortável, mas é cara. Ela te custa anos de vida, oportunidades, portas fechadas e sonhos que nunca passam do rascunho. Quando você aceita fazer um pouco de tudo, você se condena à superfície eterna. Você coleciona começos, não finais. Você acumula esforço, não resultados. Você não precisa ser bom em tudo. Você precisa ser excelente em poucas coisas. E excelência não nasce da variedade. Nasce da repetição disciplinada e da concentração absoluta. É por isso que sua mente só consegue sustentar verdadeiramente 1 ou 2 prioridades reais por vez. Mais do que isso, é distração disfarçada de produtividade. Agora imagine uma vida onde você decide, com autoridade interna, que vai focar apenas em 2 coisas pelos próximos meses. 2. Só 2. Algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente se organiza, sua energia se alinha, a evolução acelera, porque pela primeira vez você para de desperdiçar força e começa a canalizar poder. Você não distribui sua inteligência, você a direciona. E quando você direciona sua mente, a vida responde. Tudo que antes parecia pesado começa a fluir. O que antes parecia difícil começa a se encaixar. O que antes parecia impossível começa a acontecer. Porque o universo, e aqui está a parte que poucos percebem, não recompensa intensidade aleatória, recompensa consistência concentrada. Você quer evoluir 100 vezes mais rápido? Então, elimine a distração mascarada de produtividade e adote o princípio que separa vencedores de passageiros. Em um mundo que faz tudo, vença sendo quem faz o essencial. Preste atenção em mim agora, porque este é o momento em que sua vida deixa de ser teoria e começa a se tornar transformação real. Se você quer evoluir 100 vezes mais rápido, precisa abandonar os vícios mentais que te mantêm lento e adotar um método que libere toda a potência da sua mente. Não existe evolução acelerada sem decisão acelerada. Então respire fundo e siga comigo, porque este é o mapa que tantas pessoas procuram, mas poucas têm coragem de aplicar. Primeiro, escolha no máximo 2 prioridades absolutas. 2, porque sua mente não foi feita para sustentar 10 batalhas ao mesmo tempo. Ao escolher 2 prioridades e eliminar todo o resto, você está dizendo para o universo, isto é importante, o resto não. E quando você declara isso, sua energia para de se espalhar e começa a se concentrar. Segundo, divida a sua evolução em ciclos curtos e repetíveis. Em vez de tentar aprender 10 técnicas ao mesmo tempo, escolha uma micro-habilidade por vez e repita até virar hábito. A velocidade não está no volume de coisas novas, mas na profundidade daquilo que você repete até dominar. Terceiro, adote o ciclo da observação. A cada dia finalize perguntando: o que funcionou hoje? O que não funcionou? O que posso ajustar amanhã? Esse pequeno ritual é o que transforma esforço em progresso real. Sem ajuste, você repete erros. Com ajuste, você evolui exponencialmente. Quarto, elimine tudo que rouba energia cognitiva. Isso significa reduzir distrações, simplificar a rotina, cortar tarefas que não te aproximam do seu objetivo. Cada fragmento de energia desperdiçada é uma fração de velocidade perdida. Quinto, comprometa-se com a prática diária, mesmo pequena. O que destrói o progresso das pessoas não é falta de talento, é falta de continuidade. Se você se mover um pouco todos os dias, o seu cérebro cria atalhos, cria hábitos, cria velocidade. E de repente,
Algo que exigia esforço se torna natural, leve, automático. Sexto, proteja sua mente como um território sagrado. Evite comparações, evite excesso de consumo, evite saturar seu cérebro com teorias que você não vai aplicar agora. A regra é simples, só absorva o que você pode transformar em prática imediatamente. Sétimo, monitore seu próprio crescimento com honestidade. A evolução acelera quando você reconhece seus pontos cegos e derruba pequenas falhas antes que elas se tornem muros. O que você ignora cresce, o que você enfrenta se dissolve. Oitavo, celebre microvitórias. Elas reprogramam seu cérebro para continuar. Um cérebro motivado acelera, um cérebro frustrado paralisa. Nono, mantenha fé no processo. Toda grande transformação tem um ponto invisível, aquele momento onde o esforço não mostra resultado, até que mostra tudo de uma vez. Esse é o ponto da virada. Décimo, lembre-se sempre de que evolução 100 vezes mais rápida não é sobre pressa, é sobre precisão, é sobre fazer menos, fazer melhor e repetir até dominar. Se você aplicar esse mapa com coragem, sua mente vai se tornar uma máquina de crescimento contínuo e sua vida vai começar a se mover numa velocidade que hoje parece impossível. Imagine comigo agora o momento exato em que seu cérebro aprende algo novo. É sempre estranho, difícil, desconfortável. A mente tenta resistir, parece que nada funciona, mas é justamente nesse instante que a maioria desiste. E é justamente aqui que a minoria supera todos os limites. Preste atenção, porque isso que eu vou te dizer agora é a diferença entre uma mente comum e uma mente extraordinária. Você não evolui quando tenta algo uma vez. Você evolui quando repete com intenção. A repetição deliberada é o combustível que transforma esforço em maestria, caos em clareza, dúvida em confiança. Não é repetir por repetir. É repetir observando, corrigindo, ajustando e repetindo de novo. E é aqui que os hábitos imbatíveis nascem. Toda vez que você executa uma ação com consciência, você está moldando uma trilha neural. Essa trilha, no começo, é frágil, fina, quase inexistente, mas cada repetição é como passar por ela com mais peso, mais presença, até que se torna uma estrada, e depois uma autopista mental. E quando chega nesse ponto, o que antes exigia esforço se torna automático. O que antes exigia força vira natural. O que antes drenava sua energia agora te impulsiona. Hábitos mentais imbatíveis não nascem do que você faz de vez em quando, mas do que você escolhe repetir diariamente, com intenção absoluta. A mente humana foi projetada para economizar energia, e por isso, ela transforma qualquer ação repetida em rotina. Se você repete distração, vira distração. Se você repete foco, vira foco. Se você repete disciplina, vira disciplina. E quando você combina a repetição deliberada com a escolha consciente do hábito certo, você cria um tipo de crescimento que parece inalcançável para o mundo normal. Você acelera porque seu cérebro para de desperdiçar energia aprendendo tudo do zero. Ele aprende o caminho e depois corre sozinho. Esse é o segredo dos que evoluem 100 vezes mais rápido. Eles escolhem um hábito pequeno, repetem até virar identidade e então constroem o próximo sobre ele, como tijolos colocados com precisão. A repetição deliberada é o martelo, o hábito imbatível é o tijolo, e a sua nova mentalidade é a casa inteira que você está construindo. Você está percebendo? Você pode se tornar impossível de parar. Preste atenção em mim agora, porque isso pode ser a diferença entre você continuar vivendo no modo automático ou finalmente assumir o controle da própria evolução. Para crescer 100 vezes mais rápido, você precisa de uma coisa que quase ninguém tem: a capacidade de se observar de verdade. Não é se julgar, não é se culpar, é simplesmente perceber o que você faz sem perceber. Isso é autoconsciência. Quero que você comece a reparar nos seus próprios movimentos. Quando você se distrai, quando você perde tempo, quando você entra em um ciclo de pensamentos que te puxa para baixo, só de enxergar isso, você já começa a quebrar padrões que estavam te travando há anos. E depois que você consegue se enxergar com clareza, vem o segundo passo: usar sua energia de forma inteligente. O que isso significa? Significa que você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer o que importa com mais presença. Você não precisa estudar por 2 horas se consegue aprender mais em 20 minutos com foco total. Você não precisa tentar mudar 10 hábitos se consegue mudar um com consistência. Intensidade inteligente é isso: colocar força onde realmente dá resultado. Quando você faz menos, mas faz com foco, você evolui muito mais rápido que a maioria. Agora me escute. Isso tudo só funciona se você aprender a pensar com clareza.
E pensar com clareza é muito mais simples do que parece. É só tirar o excesso da sua cabeça. É decidir o que importa hoje, agora, nesta hora. É perguntar: o que eu realmente preciso fazer agora para avançar? Só isso. Quando você começa a fazer essa pergunta todos os dias, sua mente se organiza, seu foco aumenta e sua vida começa a andar numa velocidade que antes parecia impossível. Pense comigo. A maioria das pessoas não é lenta porque é incapaz. Elas são lentas porque estão confusas. Estão tentando fazer tudo, pensando em tudo, se preocupando com tudo. Isso cria uma névoa mental que destrói qualquer possibilidade de progresso rápido. Mas quando você se observa, usa sua energia com inteligência e remove o que não importa, sua mente fica leve, limpa, precisa. Você começa a confiar em si, começa a agir melhor, começa a evoluir mais rápido. Então aqui está o que eu quero que você faça. Observe seu comportamento. Escolha uma coisa para focar com força total e limpe o excesso mental ao seu redor. Se você fizer só isso, sua evolução vai acelerar de um jeito que você nunca viu antes. Preste atenção em mim agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Você não se torna a pessoa que deseja sendo motivado. Você se torna através da ação. Identidade não nasce do que você pensa, nasce do que você repete. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas esperam sentir algo para agir, esperam confiança para começar, esperam motivação para tomar decisões. Mas motivação é instável, fraca, emocional. Ela sobe e desce como uma maré. Se você depender dela, sua vida vai continuar sendo uma montanha-russa emocional, cheia de altos e baixos, cheia de planos que começam fortes e morrem rápido. Agora olha o que realmente transforma. Você age primeiro, e só depois vira a pessoa que age. A ação cria identidade, a identidade cria confiança, e a confiança cria consistência. Esse é o ciclo real da mudança. Você quer ser disciplinado? Haja como alguém disciplinado mesmo quando não está motivado. Você quer ser forte? Faça o que alguém forte faria, mesmo se estiver com preguiça ou medo. Você quer ser focado? Corte o ruído e faça o essencial, mesmo quando sua mente quiser fugir. Você não precisa sentir vontade, você precisa decidir. E quando você decide agir, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem silenciosa para seu cérebro. Eu sou o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. E o cérebro acredita. Ele começa a mudar por dentro. Ele começa a criar o personagem que você está interpretando. E quando isso acontece, tudo na sua vida muda. A verdade é simples. Você não constrói disciplina. Você prova para si mesmo que a possui. E cada vez que você age quando não quer, você acumula poder interno, poder real, poder que ninguém tira. Você começa a se olhar diferente, começa a confiar mais, começa a perceber que não depende mais de emoção para evoluir. A pessoa que você quer ser não está no futuro, ela está nas escolhas que você faz hoje, especialmente nas escolhas que você faz quando não está motivado. É isso que te separa do resto do mundo. É isso que faz sua evolução acelerar, enquanto os outros esperam o momento certo. Não existe momento certo, existe ação. E quem age sem motivação constrói uma força que os motivados nunca conhecerão. Você pode ter a melhor intenção do mundo, pode ter disciplina, foco, força interna, mas se o ambiente ao seu redor te puxa para baixo, você nunca vai conseguir evoluir rápido. O ambiente é como uma força silenciosa. Ele molda seu comportamento sem você nem perceber. Se sua mesa é bagunçada, sua mente fica bagunçada. Se seu celular está cheio de distrações, sua energia se fragmenta. Se as pessoas ao seu redor vivem reclamando, você absorve isso. Se sua rotina é um caos, seu cérebro precisa usar energia demais só para existir, e sobra pouca para crescer. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. Ninguém vence consistentemente contra um ambiente que trabalha contra você. Ninguém. A mudança verdadeira começa quando você cria um ambiente que torna o progresso fácil, natural, automático. E é aqui que entra o que chamamos de criar o caminho da facilidade para sua mente. Sua mente sempre vai buscar o caminho mais simples, o caminho de menor resistência. Então, se você deixa o caminho difícil mais visível e o caminho fácil mais acessível, sua mente vai te ajudar em vez de te sabotar. Por exemplo, se você quer ler mais, deixe o livro aberto na mesa. Se você quer treinar, deixe a roupa já separada. Se você quer estudar, deixe apenas o material do estudo visível. Isso remove fricção mental. Isso reduz resistência interna. Isso transforma decisões difíceis em decisões óbvias.
A evolução acelera quando você tira o peso da sua mente e coloca no ambiente. Não é sobre força de vontade, é sobre inteligência. Você não depende mais de motivação se o seu ambiente já aponta para o próximo passo. Olhe para a sua vida agora. Onde existe confusão? Onde existe ruído? Onde existe bagunça? Porque cada ponto de bagunça é um ponto de lentidão. Cada distração é um ladrão de energia. E cada ajuste que você faz no ambiente é um empurrão na sua evolução. Quando você limpa o físico, você limpa o mental. Quando você organiza suas coisas, você organiza suas ideias. Quando você remove distrações, sua mente finalmente respira. E é essa respiração que permite pensar melhor, agir melhor, aprender melhor e evoluir mais rápido. Então, quero que você faça uma coisa simples hoje. Escolha um ponto do seu ambiente e torne-o favorável ao seu crescimento. Só um. Isso já vai criar uma onda de facilidade que vai se espalhar para o restante da sua vida. A sua mente precisa de espaço, ela precisa de clareza. E quando você cria esse espaço ao redor de você, sua evolução acelera de um jeito que parece até mágico, mas é só ciência da simplicidade. Preste atenção em mim agora, porque eu quero te propor um desafio, mas não será um simples desafio. Você vai experimentar uma evolução tão rápida que vai parecer injusta. Pelos próximos 7 dias, você vai viver como alguém que está decidido a ultrapassar 99% das pessoas. E para isso, você vai seguir um sistema tão simples, tão direto e tão poderoso que a maioria nunca vai ter disciplina suficiente para aplicar. Mas você vai, porque você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para se tornar alguém que vive com clareza, com força, com foco, com direção. Quando você evolui mais rápido do que 99% das pessoas, tudo muda ao seu redor. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas passam a te enxergar diferente. Coisas que antes pareciam difíceis começam a parecer naturais. Você começa a se destacar sem esforço. A vida deixa de ser pesada e começa a se abrir para você. E sabe por quê? Porque a evolução cria magnetismo. Você não precisa correr atrás de tudo na vida quando você se torna alguém que atrai. E esse sistema é a ponte para isso. Agora respire fundo e imagine por um segundo. Como seria viver cada dia com a sensação real de que está avançando? Como seria olhar para si mesmo e ver consistência, força, clareza? Como seria daqui a uma semana perceber que você já não é mais a mesma pessoa? Isso é possível e é real, mas exige compromisso, exige ação e exige que você fique até o final, porque o sistema funciona como um mapa. Se você pegar só metade, você se perde. Se pegar tudo, você chega no destino. Então, aqui está o início do sistema. Por 7 dias, você vai seguir 3 pilares. Primeiro, foco absoluto em apenas 2 prioridades. Nada de 10 projetos, nada de 1000 coisas. 2. Segundo, um ciclo diário composto por observar, ajustar e repetir. 5 minutos por dia para entender onde você errou e corrigir na hora. Terceiro, um ambiente preparado para te empurrar para frente, facilitando decisões e eliminando o que te puxa para baixo. Esses 3 pilares já fariam você crescer mais rápido do que a maioria, mas na próxima parte eu vou te entregar o restante. A parte que faz esse sistema se tornar quase imbatível. Fique comigo até o fim, porque quando você entender o último componente, sua evolução não vai só acelerar, ela vai explodir. Agora vamos completar o método. Você já tem 3 pilares. Focar em 2 prioridades. Fazer o ciclo diário de observar, ajustar, repetir e preparar o ambiente para facilitar sua evolução. Mas aqui entra o ponto mais poderoso, o ritmo interno, a estrutura que mantém tudo funcionando quando a motivação acaba, quando bate o cansaço, quando sua mente quer desistir. O ritmo interno é a regra que diz: eu não falho 2 dias seguidos. Não importa se o dia foi ruim, se você teve problemas, se nada saiu como esperado, você não falha 2 dias. Se hoje foi fraco, amanhã é obrigatório recuperar. Essa é a regra que separa os que tentam dos que vencem. Uma falha não destrói ninguém. 2 falhas seguidas destroem anos de progresso. O segundo componente final é a ação mínima obrigatória. Isso significa que mesmo no pior dia da sua vida, você vai fazer algo pequeno que te mantém conectado com suas 2 prioridades. Pode ser 5 minutos, pode ser um único exercício, pode ser um único parágrafo lido, pode ser uma única repetição. Não importa o tamanho, importa a continuidade. Continuidade cria identidade. Identidade cria disciplina. Disciplina cria velocidade. Enquanto a maioria das pessoas só age quando está motivada,
Você age porque decidiu agir. Isso faz você crescer em dias bons e principalmente em dias ruins. E quem cresce em dias ruins, vence. Agora vem o terceiro componente, a revisão semanal poderosa. Uma vez por semana, você olha para a sua evolução e responde com honestidade brutal a 3 perguntas. O que me aproximou do meu objetivo? O que me afastou? O que eu vou mudar agora? Isso te mantém consciente, corrigindo rápido, evoluindo sem parar. É como apertar parafusos internos toda semana, deixando sua mente mais forte, mais segura, mais rápida. Esse hábito simples impede que pequenas falhas virem grandes problemas. Ele mantém sua trajetória reta, enquanto o resto do mundo anda em círculos. E, por fim, o elemento que torna esse sistema imbatível, a decisão interna de se tornar alguém que não negocia consigo mesmo. A partir do momento em que você se vê como alguém que cumpre o que promete para si, você dispara uma mudança profunda no cérebro. A sua mente começa a trabalhar a seu favor. A dúvida diminui, a clareza aumenta, a força surge, você se transforma. E quando você se transforma internamente, o mundo externo começa a abrir portas que antes pareciam invisíveis. Agora, antes de começar o desafio, comente aqui embaixo para selar esse comprometimento. Estou pronto para mudar. Esse simples comentário sinaliza para sua mente que você está aberto a uma nova forma de pensar. Deixe o seu like agora. Isso me mostra que esse conteúdo merece continuar existindo. Se inscreva no canal. Eu estou construindo uma comunidade inteira focada em crescimento real, propósito e mentalidade forte. Aqui você não vai encontrar motivação vazia. Aqui é método, clareza e transformação. E a sua evolução começa quando você decide fazer parte.